Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como eu disse no vídeo anterior, nós também vamos tratar nesse mês sobre assistir aos defuntos. Essa é uma outra obra de misericórdia. Assistir aos doentes e assistir aos defuntos. Mas esta parte de assistir aos defuntos precisa ser muito bem entendida. E eu quero começar com você no livro do Deuteronômio. Há uma passagem no Antigo Testamento, livro do Deuteronômio, no capítulo 18, em que há uma ordem muito expressa da parte de Deus. Deuteronômio 18, nos versículos de 9 a 13, está escrito assim: Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam estas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Primeira grande coisa. Às vezes, quando falamos de assistir aos defuntos, somos mal interpretados. Algumas pessoas pensam que isso tem a ver com necromancia. O que é necromancia? Necromancia é uma prática de feitiçaria, de bruxaria, em que as pessoas invocam os mortos, em que as pessoas querem falar com os mortos, em que as pessoas chamam os mortos para que se manifestem, seja que os mortos falem, seja que movimentem objetos, seja que escrevam cartas pela mão do médium, seja o que for. Muitas pessoas, infelizmente, praticam isso. Por quê? Porque as pessoas têm medo da morte. Porque as pessoas estão feridas pela perda dos seus entes queridos. Porque pessoas têm na sua mente ideias fantasiosas a respeito da morte, do mundo dos mortos, como se aquele que morreu entra numa certa dimensão em que ele começa a virar um super ser ou qualquer coisa desse tipo. Então Deus proíbe, eminentemente, Deus proíbe com clareza que nós invoquemos os mortos, que nós nos relacionemos com os mortos desta maneira. Algumas pessoas que mal compreendem as Escrituras pensam que quando nós, católicos, ensinamos os nossos filhos e ensinamos nossos filhos a rezarem pelos mortos, que nós estaríamos praticando alguma coisa desse tipo de necromancia. Nunca jamais a igreja nos ensinou a tratar com os mortos, a falar com eles. O que a igreja sempre nos ensinou é que nós devemos orar pelos mortos, para que os seus pecados sejam perdoados, para que suas penas sejam aliviadas, para que eles possam ter acesso ao paraíso, porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá, diz a Escritura. Então, a morte, ela não é um fim. A morte é uma passagem, é um passamento em que a pessoa sai desse estado de vida físico que nós conhecemos e entra num estado de vida sobrenatural que nós ainda não conhecemos com plenitude, cada um conhecerá quando for chamado para a morte. Então, a pessoa continua viva numa dimensão, num estado, numa situação diferente. Ora, a misericórdia para com os mortos implica não impedir algo a eles, não em fazer algo com assistência deles, não em ter a presença deles, mas ao contrário, em fazermos algo por eles. E por que a igreja nos dá esse ensinamento? Há uma passagem, está no livro dos Macabeus, no segundo livro dos Macabeus. Os protestantes, claro, não podem entender isso, porque quando foi feita a revolta protestante, lá no século XVI, com Martinho Lutero, ele tirou da Bíblia 7 livros, e um dos livros que ele tirou
foi o livro dos Macabeus, os 2 livros dos Macabeus. Então eles, claro, tiraram dizendo que não fosse palavra de Deus, mas isso 1500 anos depois que o cristianismo já tinha sido fundado por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, só esse dado histórico já nos diz que não poderia estar errada a igreja por 1500 anos e agora, lá no século XVI, apareceria alguém iluminado que então corrigiria esse erro. E o Espírito Santo teria deixado a igreja errar por tantos séculos. Portanto, o livro dos Macabeus não foram acrescentados pela igreja. Eles foram, depois não estão na Bíblia protestante, porque foram retirados pelos protestantes. Sempre fizeram parte do cânon sagrado. Então, no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, versículos 42 a 45, nós lemos o seguinte episódio. Eles tinham tido uma guerra, muitos judeus haviam morrido, não é? Então, eu começo do versículo 40, veja só. Debaixo da túnica de cada um dos mortos encontraram objetos dedicados aos ídolos do templo de Jamnia, objetos esses que a lei proíbe os judeus terem. Então encontraram os mortos na guerra com objetos proibidos embaixo das suas vestes. Então todos agradeceram a Deus, o justo juiz, que mostra coisas que estão escondidas. Depois oraram, pedindo a Deus que perdoasse completamente o pecado que tinha sido cometido. E Judas, aquele grande homem, que era o chefe do exército, aconselhou ao povo que ficasse longe do pecado, pois eles tinham visto com os seus próprios olhos o que havia acontecido com aqueles que tinham morrido por causa dos seus pecados. Quer dizer, aqueles soldados pereceram porque eles estavam carregando objetos proibidos da parte de Deus. Então eles estão dizendo, olha, Deus mostrou, tá vendo? Morreram porque eles perderam a promessa ali, porque estavam carregando objetos proibidos. Então eles estão sendo chamados a atenção em relação a isso. Verso 43. E Judas pediu aos seus soldados que dessem uma oferta. Então eles entregaram 2.000 moedas de prata que ele enviou a Jerusalém para pagar um sacrifício que seria oferecido para tirar pecados. Esse bonito e generoso ato mostrava que Judas cria na ressurreição dos mortos. Pois se ele não cresce que os mortos vão ressuscitar, orar a favor deles seria uma tolice sem valor. Mas foi de fato um pensamento piedoso e santo, pois Judas tinha certeza de que Deus tem um belo prêmio para os que morrem fiéis a ele. Foi por isso que Judas mandou oferecer um sacrifício em favor dos mortos, para que o pecado deles fosse perdoado. Mas claro que isso só à luz do sol meio-dia, num dia quente de verão. Ora, a Escritura é muito clara, porque cremos na ressurreição, porque sabemos que morreu-se para esta vida, mas a pessoa está viva na vida eterna. E nesta vida eterna, a pessoa precisa gozar da comunhão com Deus. Eles eram soldados fiéis, mas cometeram um deslize segundo a lei. Ora, eles não mereciam a condenação eterna, mas também não podiam entrar no paraíso eterno. Então, por que se rezou pelos mortos? Por que se fez o sacrifício? Uma de misericórdia com quem morreu. E sinceramente, irmão, só vai entender plenamente isso quando a pessoa morre e ela sabe, nessa outra dimensão da vida que nós ainda não conhecemos com plenitude, como é importante a oração dos vivos pelos defuntos. Então esta obra de misericórdia, de rezar pelos defuntos, é muito importante para as almas, para os mortos, porque morreu, mas não terminou, porque existe a ressurreição. Se Judas não cresce assim, não cresce na ressurreição, seria realmente em vão orar pelos mortos. Mas a ressurreição é uma mensagem cristã. Judas está antes de Jesus ainda. E depois Jesus virá e trará a mensagem cristã em plenitude. Trará a mensagem da ressurreição em plenitude, melhor dizendo. Ora, nós cremos na ressurreição. E porque cremos na ressurreição, é que nós devemos carregar conosco a mensagem da ressurreição, orando pelos que morreram. Agora veja, esta obra de misericórdia, de orar pelos mortos nas Eucaristias, na sua oração pessoal, num dia especial de festa cristã dedicado aos fiéis defuntos, como é o caso do conhecido dia de finados, daqueles que já chegaram ao seu fim neste mundo, não é? Então,
Além disso, existe um outro aspecto dessa obra de misericórdia que se refere aos vivos. Que vivos? Aqueles parentes dos defuntos. Porque a morte é uma realidade muito difícil para o ser humano. Ela causa uma ruptura e nós temos consciência da vida. Então vem a saudade, para alguns vem o desespero, outros que não acertaram as coisas antes, alguns entram naquela sensação de remorso, não é? A dor, a perda, isso é muito difícil. Nós sabemos, isso está todo o tempo acontecendo. Então, quando nós cristãos oramos pelos mortos, nós damos assistência na situação da morte, primeiro nós devemos pensar na alma daqueles que faleceram, porque eles precisam da oração para que entrem na presença gloriosa de Deus. Isso é uma grande obra de misericórdia, de um peso eterno, que nós só conheceremos quando também morrermos. Mas devemos orar por aqueles que estão em necessidade, os familiares, na situação da morte. Então veja só, nós temos dois grandes exemplos no Novo Testamento. Um deles é quando Jesus, lá em Lucas 7, versículos 11 a 15, Jesus entra numa cidade, encontra uma viúva chorando, seu filho havia morrido, a cidade se chamava Naim, e Jesus se aproxima e ressuscita o menino. É uma mensagem de ressurreição. Para aquela mulher era tristíssimo o que ela estava passando. Ao ressuscitar o menino, Jesus está dando esperança de novo para aquela mulher. Para quem está passando na situação da morte, alguém que chega com a mensagem da ressurreição e traz consolação, é algo de muita misericórdia. Mas eu quero citar uma outra passagem, que apesar de um pouquinho longa, nós vamos pular alguns versos, mas ela é muito importante, que está no Evangelho de São João, lá no capítulo 11, em que nós lemos sobre a ressurreição de Lázaro. Nós vamos ler uns versos saltados. Nós lemos o seguinte no verso 1: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria, sua irmã, e sua irmã Marta moravam. Verso 3: as duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Verso 5: Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Verso 17: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Verso 25: então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 33: Jesus viu Maria chorando, viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então Jesus ficou comovido e aflito, e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, respondeu. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: veja como ele o amava. Versículo 38: Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, te agradeço porque me ouviste, e sei que sempre me ouves. Mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Pois, depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Veja só, é uma passagem que foi saltando, nós conhecemos a ressurreição de Lázaro. Essa passagem nos mostra tudo. Nos mostra Jesus consolando a família, nos mostra Jesus chorando pelo morto, pela separação, nos mostra Jesus levando a mensagem da ressurreição para a família e os amigos, e nos mostra Jesus levando a mensagem da ressurreição para o morto. Portanto, a obra de misericórdia, de consolar, de assistir os defuntos, de orar pelos defuntos, envolve todo esse trabalho de amor em volta da família, envolve orar pela alma do que faleceu, porque cremos na ressurreição. Em nossas células essa situação não é uma ausência.
Há pessoas que saem em nossas células e passam pela morte, passaram, não é? Quantas situações na nossa comunidade, pessoas que já perdemos, pessoas queridas. Nós temos que compreender que a caridade cristã, ela ultrapassa os limites desta vida. Ela não tem nada a ver com relacionamento com mortos, com invocação de mortos. Ela tem a ver com ressurreição. Porque cremos na ressurreição, nós oramos pelos mortos e consolamos os seus familiares. Se assim fizermos, Deus nos abençoará. E com certeza, quando for a nossa hora de ser consolados pela perda de alguém ou de termos morrido, nós encontraremos também misericórdia, porque a Bíblia diz, Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus abençoe você, Deus abençoe nossas células e que nós possamos crescer em misericórdia em nome de Jesus.